Não, pode parar. Olá. O som tá bom? Não sei se o som tá bom. Estão me ouvindo? O som tá ok, gente? Ótimo. Olá, Ei, Mari. tudo bom? Joia. Acho que o pessoal tá entrando, né? Isso. Vamos aguardar. O pessoal tá entrando. Vamos aguardar um pouquinho. Acho que dá para guardar um minuto e a gente começa, né? Isso. Só. Ixi, mãe. Os gatinhos estão danados aqui. Pessoal de Minas aqui. Fernanda, Mel. Muito bom. Pessoal do GP. Boa noite, pessoal. Boa noite. Acho que a gente já pode começar, né? Acho que já tem Uhum. bastante pessoas acompanhando a gente, né? Bom, então, acho que a gente podia começar nos apresentando, né? Sim. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, do tema sobre as perícias psíquicas, né, em casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes, né? Bom, meu nome é Renata, eu sou perita criminal oficial do Instituto Geral de Perícias aqui do Rio Grande do Sul. Minha formação, sou psicóloga, né, de formação, sou também mediadora de conflitos e sou especialista em psicologia hospitalar e da saúde. Sou da última turma, né, do concurso do IGP de 2017, né? A gente entrou agora em 2018, que a gente assumiu o cargo. E a Mari, né, a minha colega, ela vai se apresentar também. A gente é da mesma turma. Bom, acho que eu vou passar a bola para a Mari apresentar, Tá. depois eu falo um pouquinho das minhas experiências profissionais também, que acho interessante. Se a Mari Isso. também já quiser falar do dela. Isso. Então, meu nome é Mariana. Eu, na verdade, estou de penetra aqui porque eu não sou perita criminal, eu sou perita médico-legista, né? Esse é meu cargo. Mas a gente trabalha junto, né? A gente trabalha na mesma instituição e acho que não tem porquê, né? A gente não falar junto sobre uma perícia que a gente faz juntos, né? Eu sou, então, formada em medicina, né, pela PUC, né? E fiz minha residência em psiquiatria no Clínicas e fiz a minha residência em psiquiatria forense também no Clínicas, né? Então, eu sou especialista em psiquiatria forense e depois até posso comentar assim que eu acabei tendo uma experiência dupla, né? Tanto com o agressor como também com as vítimas agora ali no CRAI. Eu sou da mesma turma da Rê, né? A gente entrou ali, nós somos da última leva, né? Do último concurso, né? Entramos em 2018, né? E, enfim, estamos aí cobrindo as perícias do interior que a gente vai comentar depois como é que funciona também. Isso. E aí, para dizer um pouquinho assim da minha trajetória, da minha experiência profissional, né? Sou formada também pela PUC, psicóloga. Eu sou mineira, sou da cidade de Belo Horizonte, né? Então eu mudei para Porto Alegre com a entrada no concurso, né? E em Minas, assim, minha trajetória profissional sempre foi na área da segurança pública, desde a graduação que eu atuo, né? Na segurança pública, eu trabalho. Então, eu trabalhei em vários programas do governo estadual de Minas, né, nessa temática. Eu trabalhei em programas de prevenção, né, que é um programa que eu tenho muito carinho, que é o programa de mediação de conflitos. Foi aonde eu me tornei mediadora, né, a formação de mediação pelo Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, né, o IMAP.
E foi a minha maior experiência enquanto profissional, né, nessa área. Assim, né? Trabalhei como supervisora metodológica, né? Então eu acompanhei desde o iníciozinho a implementação desse programa em Minas, né? Até ele se tornar agora uma política pública bem consolidada. Eu tive a oportunidade de estar enquanto mediadora supervisora metodológica do programa, e foi muito rico. Eu tenho um carinho muito especial para o pessoal de Minas. Se tiver alguém no programa aí, já agradeço a participação. Trabalhei também em políticas públicas de Minas, né, do Estado, de integração da segurança, né, dos órgãos de segurança pública. E, por fim, eu era policial civil e eu tive a grata sorte, né, quando eu entrei para a Polícia Civil, na hora que eu estou na escolha onde eu fui nomeada, né, eu fui tomei posse do curso de formação e na hora da escolha do local de trabalho, eu tive a grata sorte de conseguir atuar na minha área mesmo de formação, que é a psicologia. Então, eu fazia atendimentos aos policiais e familiares, né, que eram uma diretoria que proporcionava esse bem-estar para o policial que a gente sabe que precisa muito desse suporte, né? Então, eu trabalhei também lá, a gente também fazia avaliação psicológica para porte de armas, né? E intervenção institucional mesmo, né? Para melhoria do trabalho do servidor. Então, foi muito rico. E aí foi aí que surgiu o meu interesse pela perícia criminal, porque, né, com essa minha entrada para a Polícia Civil, eu tive mais contato perto lá, em Minas, diferente um pouquinho aqui do Rio Grande do Sul. Os peritos criminais, eles são policiais, né? A gente não é. E foi assim que eu descobri essa área da perícia, que me interessei, e aí surgiu a oportunidade do concurso aqui no Rio Grande do Sul, que era para minha área também. E aí só casou tudo, assim, que eu gostava de fazer e vim. Então é isso, assim, um pouquinho da minha trajetória profissional. E eu também, que nem eu comentei, né, recontar um pouquinho da trajetória dela, né, que nem eu falei, eu fiz psiquiatria, depois eu fiz psiquiatria forense, né, então eu tive uma experiência de 1 ano no Instituto Psiquiátrico Forense, aqui no Instituto Psiquiátrico Forense Maurício Cardoso, fica ali do lado do Hospital São Pedro, né, então tive essa experiência de fazer as perícias, na verdade são perícias judiciais, né, com pessoas que têm, teoricamente, algum problema mental e tem um conflito com a lei. Então, a gente faz essas perícias. Então, eu tinha um pouco de experiência já, né, nisso, mas não tinha experiência com a segurança pública nesse âmbito, que nem a Rê tem uma vasta experiência aí, né, mas já tinha alguma coisa nessa área de perícia, né, que é uma área que eu gosto bastante. Então, o concurso veio bem dentro do que eu queria. E até, né, os colegas estão nos avisando aqui, né? A Mari falou que ela está aqui de penetra, mas não é bem penetra, porque ela é do quadro nosso, né, de peritos, só que é um perito médico legista e é uma parceria, assim, fundamental, principalmente para a realização das perícias, né? Ter contar com esse outro olhar profissional é muito importante, assim. Vocês vão ver quando a gente for falando um pouquinho da, né, dessa área da perícia mesmo, tanto que é importante ter, né, o psiquiatra ali na equipe, assim, Sim. é fundamental. Então, a gente se complementa assim, nos saberes, né? Então isso é muito rico. Dá um alô pro pessoal de Minas, vi que tem um pessoal da Polícia Civil, fico muito feliz, né, que está prestigiando a nossa live. Tô vendo que o pessoal E, tá bom, comentando ali, né? É difícil acompanhar isso. muita coisa. Assim, a gente vai fazendo um bate-papo, né, Mari? Assim, eu acho que para Isso, ser bem leve, porque é uma temática densa, é uma difícil. temática pesada, né? Assim, mas é importante de ser falada, é importante de ser discutida, né? Muitas vezes esses crimes acontecem de forma muito velada, dentro, né, do seio familiar. Então, assim, a gente precisa discutir isso, precisa dar visibilidade para esse fenômeno, né, Uhum. criminal aí, principalmente porque são crianças e adolescentes, né, que a gente está Sim. falando hoje. Bom, a gente fez um roteirinho, assim, mas nada muito rígido, assim, é só para a gente nos nortear. Acho que vocês podem contribuir muito, assim, com a gente, né? Assim, vai mandando os comentários, eu vou tentando acompanhar o que Uhum. eu conseguir responder, né? Que vocês estiverem colocando. As dúvidas de vocês, né, vão mandando que a gente vai respondendo à medida que a gente, né, que a gente vai conseguindo.
né? Uh, a gente ia falar um pouquinho de como é que a gente está lotado, né, dentro do IGP. Nós, na verdade, estamos lotados no DML, né? Assim, no DML, dentro do departamento de perícia. Departamento não, né? Na verdade, divisão de perícias psíquicas, né? Seção, aliás, né? Tem essas todas. Na verdade é um setor, né? Setor das É o perícias setor, psíquicas. né? E existe, então, originalmente existia, né, o CRAI, né, dentro do Hospital Presidente Vargas, aqui em Porto Alegre, e todas as perícias todas as perícias psíquicas eram concentradas ali. Só que aconteceram crianças, imagina uma situação, né? Já é uma situação super difícil, né? Uma suspeita de abuso, e a criança tinha que sair lá do seu município, né? Muitas vezes muito longe, para vir para cá. Então, quando a gente entrou, a ideia era descentralizar, né? E a gente poder ir até essas crianças. Né? Isso. Então, é muito importante o que a Mari falou, né? Porque, assim, a gente só pôde fazer isso com a chegada dos novos peritos, né? Tanto criminais quanto médico-legista, porque a gente sabe, assim, infelizmente, é uma demanda muito grande por esse serviço, assim. Falo Sessão infelizmente de perícias porque psíquicas ali, a parte questão de tá. perícia psíquica, isso mesmo. Então, como a Mari falou, né? A gente está alocado, então, no departamento médico legal, na seção de perícia psíquica. E essa sessão ela é composta, né, tanto por peritos criminais, médicos legistas, tanto por peritos criminais psicólogos e por peritos médicos legistas com psiquiatras, né? Então essa é a nossa área de formação e é fundamental mesmo para poder realizar esse tipo de perícia que a gente faz, né? Então, como a Mari já começou a dizer, com a chegada então da gente, né, que eu falo, eu e ela, que somos do mesmo concurso, e mais dois colegas, peritos criminais, psicólogos, a gente compôs a equipe do interior. A gente, né, assim, a nossa sessão conseguiu colocar, né, em prática um projeto antigo que era a descentralização mesmo das perícias, como a Mari falou, para evitar esse deslocamento, né, das crianças, assim, às vezes deslocavam 500 quilômetros, 400 quilômetros, então já estavam, tanto as crianças quanto as famílias já estavam fragilizadas em virtude da violência vivenciada, sofrida, e então essa questão da descentralização, ela veio com o propósito de ser mais acolhedor, ainda mais acolhedor esse atendimento, né, assim, e também conseguir diminuir, né, assim, essa demanda, né, poder atender de uma forma mais célere a essas crianças, né, e adolescentes. Então então no finalzinho de 2018, né, quando a Acho que foi em gente outubro de 2018 que a gente começou a atender de fato, né, ali. isso. E aí qual que foi a proposta, assim, né, que a gente estivesse presente em algumas cidades polos, assim, né, cidades que ficasse mais fácil esse deslocamento, né, e que também tivesse um suporte adequado para que a gente pudesse realizar nossos atendimentos, né. A Uhum. gente precisa de um ambiente adequado, assim, a gente está lidando com crianças e adolescentes vítimas de violência, né? Então, as cidades que hoje a gente é, está realizando essas perícias, né? Canoas e Osório, que é mais pertinho aqui de Porto Alegre mesmo, né? Caxias, Lajeado, Pelotas, Santa Maria, Santana do Livramento e Santa Rosa. Então, basicamente, a gente até brinca que a gente é a equipe das viagens, porque a gente só fica na estrada mesmo, né? Toda semana a gente faz viagem. Então, toda semana tem esses atendimentos na região metropolitana, digamos assim, que a gente fala, né? Que é Osório e Canoas, que toda semana a gente atende. E toda semana a gente também faz as viagens. Algumas mais longas, que é Santana do Livramento e Santa Rosa, que aí precisa de um, de um outro planejamento, né? São viagens mais longas, que a gente acaba tendo que dormir no local, enfim. Uhum. E também as viagens que são o que a gente chama de bate e volta, né? Que são para cidades mais próximas que a gente consegue se deslocar e ficar o dia inteiro por conta, desloca de manhã e volta só à noite, né? Então a gente está trabalhando dessa forma, esse nosso formato. E
a gente, então, igual a Mari trouxe, né, que então, com a nossa chegada foi feita duas, né, foi feita duas equipes, assim, basicamente, e a equipe do hospital, né, porque os nossos colegas mais antigos que não são desse último concurso, eles atendiam, né, toda a equipe ficava em Porto Alegre para atender essa demanda, e aqui a gente tem um hospital referência, né, que se chama Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, que lá tem um centro de referência, né, para atendimento, no atendimento infanto-juvenil, né, que é o CRAI, e a gente compõe esse centro de referência, né. Sim. Então, continuou essa equipe lá, né, no hospital, e aí a equipe atende Porto Alegre, cidade de Porto Alegre, boa parte da região metropolitana, e além dos casos mais graves, né, casos que precisam, às vezes, de intervenção médica, intervenção cirúrgica, no caso, Uhum. internação. Então, aí, qualquer parte do estado, né? Esses casos mais graves, a equipe de Porto Alegre acolhe, independente de qual região que for. Interior, região metropolitana. Acho que é um pouquinho disso, né? Assim, não Uhum. sei se a Mari quer complementar, se passou alguma coisa, que é muita coisa. Eu acho que é isso mesmo, né? Eu tô vendo que tem várias questões aqui, tem gente perguntando se tem psicólogo lotado, né, na polícia que faz essas perícias. Na verdade, aqui no Rio Grande do Sul, nós somos lotados no Instituto Geral de Perícias, né? E nós fazemos essas perícias. Quem é que nos solicita, né? Justamente a Polícia Civil, né? São os delegados, ou eventualmente, né, o Ministério Público, né, que vai solicitar, né, essas perícias. Então a gente está aqui é separado, né, que nem a gente falou assim, né, em outros estados o perito criminal, né, e o médico legista eles são parte da Polícia Civil. Aqui a gente acabou separando, né, alguns anos atrás, né. Aí eu até queria complementar, assim, porque eu tive essa vivência lá em Minas, né? A Polícia Civil lá, né? Os peritos criminais são policiais civis. Só que, infelizmente, a gente não tem esse tipo de perícia lá em Minas, a perícia civil. A gente tem um atendimento, acolhimento às vítimas de violência, que é feito nas delegacias, aí tem sim uma equipe especializada também, mas não são peritos criminais, né? Não são os peritos criminais oficiais que realizam essa perícia. Na verdade, a perícia, ela é uma atribuição do cargo, né, nosso, né, de perito criminal. Então, como os peritos não têm peritos criminais lá, com essa específicos para fazer esse tipo de perícia psíquicas, então lá, por exemplo, o atendimento é feito nas delegacias especializadas, aí tem um corpo de profissionais, né, Uhum. qualificado para atender, mas não são perícias psíquicas, né, igual Sim. nós temos aqui, né. Eu sei que alguns estados têm a perícia psíquica, se eu não me engano, o Rio Grande do Norte, mas não são todos, são Não poucos são todos, estados. são bem poucos, na verdade, né? É, Poucos nós estados. fomos um dos pioneiros, né, Mari? Assim, se não Uhum. foi o pioneiro, fomos um dos pioneiros e somos referências, assim, Uhum. pelo trabalho, né, nessa área. Bom, Eu tô vendo que eu algumas deixei. perguntas ali, né? Perguntando assim se o fato é registrado aqui em Porto Alegre, se é encaminhado para o CRAI. Eu acredito que sim, né? Eu acho que os casos que são daqui de Porto Alegre, eles acabam indo para o CRAI, né? Para o presidente Vargas. Na verdade, a dinâmica é assim: quando é feito o registro, né, do boletim de ocorrência policial, esse é solicitado, então, pela autoridade policial competente, né, que preside o inquérito, enfim, os delegados de polícia, solicita a perícia para nós. E aí a perícia ela é agendada de acordo com a cidade que a criança mora, exatamente para facilitar essa questão do deslocamento. Então, se ela foi registrada, às vezes ela é registrada em Porto Alegre, mas se a criança mora no interior, por exemplo, às vezes por uma visita que ela teve aqui em Porto Alegre, aconteceu o fato na casa de um parente, de um conhecido, né? E aí acaba que o parente, né, está passando férias e resolveram fazer o boletim de ocorrência, registrar o boletim de ocorrência aqui em Porto Alegre. Mas se ela mora, por exemplo, em Osório, a perícia ela vai ser agendada de acordo com o local que aquela criança reside, né? Então aí ela vai ser realizada na cidade polo mais próxima da casa, da moradia daquela criança. Então,
basicamente é assim que se faz os agendamentos, assim, pelo local da moradia da criança, Isso. né? Isso vai ficar mais fácil. Que a ideia era justamente evitar antes aqui, né? Para vir para fazer essa perícia, né? E já é uma situação muito traumática, né? Muito complicada, e a ideia é amenizar isso, né? Exatamente. Bom, então acho que a gente, né, já passou por essa parte da questão, né, de como que a gente nos organiza. Assim, se Nos tiver mais organiza. alguma dúvida, eu estou tentando acompanhar, mas olha, eu até peço desculpa porque é minha primeira live, então eu É tô bem um pouquinho difícil, né? O que perdida. o pessoal perguntou, depois a gente pode comentar Sim. sobre a operação com a Polícia Federal. Foi bem interessante essa operação. Ah, é Ana, verdade, que a gente teve participação, foi uhum, muito, muito interessante foi bem mesmo, assim, acho. interessante, né? Eu não lembro se tem alguma outra coisa, alguma prioridade no agendamento. Eu acredito que os casos mais graves acabam sendo priorizados, né? E alguém perguntou ali se tem prioridade no agendamento. Acho que sim. Tem. Né? Quais são os casos assim que são mais complicados? Tipo, esse suspeito já está preso, por exemplo. Então, essa é uma perícia que tem que ser agilizada, né? Ou então essa criança está numa situação, né, em que ela está exposta ali, né, com aquele potencial abusador, né, ou suspeito. Então, essas situações também são agilizadas, né? E aí, complementando assim, um pouquinho, né? Geralmente, quem traz isso, assim, do que precisa de urgência ou não, é a autoridade, assim, que está Uhum. acompanhando o caso. Então, quando é solicitada a perícia, né? É posto para a gente essa necessidade da urgência, né? Da situação que a criança está vivenciando, ou adolescente. E sim, são priorizados. Tanto que é que a equipe do hospital, né? Eles ficam nessa função de fazer esses atendimentos de urgência quando chegam Uhum. casos muito graves ou casos que precisam de urgência, porque a autoridade que solicitou acredita que é necessário. Igual a Mari já deu esses exemplos, assim, né? Às vezes a pessoa Sim. Outros já está casos que aqui presa. o pessoal de Porto Alegre acaba atendendo bastante, né? E até por ser um atendimento num hospital, né? Os casos em que acontece gestação, por exemplo, né? Fruto desse estupro, né? Então, esses casos também muitos vêm para cá, né? Sim, Por às conta vezes da até, gravidade, da necessidade de uma ação rápida, né? exatamente, às vezes até tem casos que é até sugerido a interrupção dessa gravidez, assim, que a gente já viu crianças com idades bem, né, assim, crianças bem novas Novas, né? 11, acontecendo. 12 anos, né? Já Exatamente. vi o caso. Então, isso é um dos, né, então essa equipe de Porto Alegre, ela fica de prontidão para isso também, né, porque igual a gente que vai para o interior, a gente trabalha com o sistema de agendamento, né. É claro que se também tem alguma urgência no interior, é possível fazer esse agendamento de uma forma mais rápida. Mas esses casos que são muito graves, fica uma equipe de prontidão em Porto Alegre para poder acompanhar. Uhum. A Paty, que é a nossa colega, né, perita criminal psicóloga, estava falando ali para a gente comentar como é que a gente faz essas entrevistas, né? Que a gente segue um protocolo, né? Antigamente, né? Eu até não sei quando é que ele foi instituído de fato ali, né, no serviço, mas antigamente não era, né? Não havia um protocolo, era uma entrevista mais livre, mas hoje em dia a gente segue um protocolo chamado NICE-HD, que é um protocolo americano, muito estudado, muito validado, especificamente para casos de abuso com crianças, né? E adolescentes. Alguém perguntou qual é a idade mínima que a gente atende. Alguém perguntou se era 5 anos. É 4 anos a idade mínima que a gente atende até 17 anos. Né? Isso. Então, esse protocolo, qual é a ideia do protocolo? Né? A gente tem que fazer uma entrevista que evite ao máximo sugestionar essa criança, né? Esse é sempre um grande cuidado que a gente tem. Então, esse protocolo ele ajuda a gente a fazer, além de fazer outras coisas, né? Fazer todo um vínculo com a criança ali inicialmente, depois tem a parte, né, que a gente faz um treinamento de memória episódica para ver essa criança, para ver se ela consegue contar direitinho uma história, né, assim, de fatos do dia a dia dela, e aí depois a gente entra no fato em si, nunca perguntando assim, então tu veio aqui porque fulano fez tal coisa contigo. Não. A gente vai perguntar assim, bom,
né? Eu queria saber por que tu tá aqui hoje, né? E essa criança vai trazer para nós, né? O que aconteceu com ela, e a gente vai esclarecendo à medida que vai surgindo, né? Informações. Eu acho que deu alguma travada, né? Deu uma No meu travadinha. celular. Então, desculpem, mas exatamente assim, a gente vê que tem estudos que trazem que a utilização de protocolo ajuda e muito assim, na revelação da criança, né, sobre a questão abusiva, auxiliam, e principalmente essa questão da sugestibilidade, igual a Mari trouxe, assim, porque a gente tem toda uma técnica de fazer perguntas sempre muito abertas, né? Evitar o sim ou não, então são perguntas abertas, que possibilita essa criança estar trazendo de forma espontânea, né, essa situação abusiva que ela vivenciou. Né? Então é importante isso, assim, inclusive que aqui a gente tem, né, os peritos em formação de psicologia. Eu até vi um comentário de uma delegada lá de Minas, ela falando que também os investigadores formados em psicologia que fazem esse acolhimento, né? E isso é muito importante, assim, ter profissionais adequados, com formação, até para evitar a revitimização dessas crianças e adolescentes, né? Assim, que a gente vê, porque até chegar a polícia, até chegar a perícia, ela já passou por várias outras instituições, muitas vezes, já teve que falar várias vezes sobre o que tinha acontecido com elas. Então, acaba que isso prejudica um pouco esse relato espontâneo, a questão do próprio relato mesmo, de estar trazendo a situação, porque imagina, já não é uma situação confortável você passar por uma violência. E toda hora você vai ter que explicar aquela mesma situação para um profissional diferente para poder, né? E aí a criança fica meio perdida, mas tá, já contei, já falei, por que que eu tenho que falar de novo? Né? Sim. Então, esse cuidado a Até. gente tem que sempre ter, né, Mari? Eu vi que estão falando sobre depoimento especial aqui. Alguém perguntou, né, se a gente notou alguma mudança. Na verdade, nós entramos já depois que já tinha, né, o depoimento especial, né, já tinha essa lei. O depoimento especial, na verdade, é em outra instância, quer dizer, em outra instância não, na verdade é feito na delegacia, né, conduzido ali dentro da delegacia, e também já na fase judicial, né, que aí a criança é colocada numa sala, e aí quem vai conduzir é um psicólogo ou um assistente social, e ele vai mediar as perguntas feitas então, pelo advogado de defesa, né, pelo juiz, em que todo mundo vai ficar numa sala à parte, e essa pessoa vai coordenar, então, essa entrevista com a criança, né, de uma forma a poder perguntar de uma maneira mais tranquila e tal, né? Sim. Mas a gente não entra, em princípio, no depoimento especial, porque entra nessa questão. Assim, seriam policiais, né, conduzindo, então, essa entrevista, e, né, já no judiciário mesmo, né, na fase processual. Não sei se a gente quer complementar isso. Porque, na verdade, o depoimento especial são oitivas, né? É nesse formato de oitivas, então é só as autoridades mesmo competentes para poder realizá-los, né? A gente é uma perícia, né? Então a gente entra com prova pericial, né? É Uhum. mais uma prova para tentar elucidar aquele suposto crime que está sendo posto ali para a gente, né? Uhum. Então a gente trabalha muito assim. Então, o papel nosso da perícia ali é avaliar a qualidade do relato daquela criança, né? Então Uhum. a nossa função enquanto perito criminal ali, perito médico legista que está fazendo aquela perícia, é essa, de avaliar aquela qualidade do relato, ver elementos de credibilidade ali naquele relato, né, de coerência, avaliar também o estado mental, né, do periciado, ver se ele tem condições, assim, tanto do seu desenvolvimento, cognitivas, para poder estar emitindo um relato válido, né? Assim, se há essa maturidade, né, que é esperada para aquela determinada idade, e avaliação também dos sintomas, da Dos sintomas. sintomatologia, assim, né? Então a gente faz esse tipo de avaliação, né? A gente sabe que não tem um quadro específico, assim, né? Até Que alguém tinha levantado isso, assim, né, em termos de dúvidas que foram surgindo, que poderiam perguntar, né? Hoje, uma delas foi isso, assim, os casos que não têm sintoma, né? Eu tenho certeza que a Rê, né, assim como eu, a gente pega, não são poucos casos, porque não existe
uma resposta padrão esperada, né, para uma situação, né, para uma vítima de abuso reagir. Né? Então, tem casos assim que existe um sofrimento intenso em que o adolescente se mutila, né? A adolescente se mutila, né? Em que tem ideação suicida, casos muito graves, mas tem casos. Eu não sei, é uma observação mais empírica minha mesmo, assim, uma impressão. Mas as adolescentes, por entenderem melhor o que aconteceu, a impressão que dá é que tem casos de sofrimento muito intenso. Assim, as crianças até às vezes acho que não conseguem entender a gravidade do que aconteceu. Então, isso aparece com algumas coisas, ficou mais irritada, né? Mudou um pouco o comportamento, o desempenho escolar não está mais a mesma coisa, mas são coisas assim, são realmente, não tem nenhum sintoma específico, né? Também pode perder urina, né? De noite, durante o dia, perder cocô, né? Mas são fazer aquelas brincadeiras sexualizadas, fazer desenho, mas nada disso assim, isso quer dizer que foi abusada, né? A gente, isso aí tem que avaliar mesmo, né? Sim. E esse é um dos objetivos, assim, até para trazer, né, os impactos que teve aquela vivência na criança, né? Então, para trazer um pouquinho assim da nossa dinâmica de trabalho, né? Geralmente as perícias elas são realizadas num único momento, né? Isso, Com alguém duas perguntou, né, etapas. quantas vezes, né, a gente entrevista a criança, né, uma vez, né, é uma vez. É, até por conta disso, assim, como tem que fazer deslocamentos que são às vezes grandes, assim, por mais que a gente está nessa proposta de descentralização, algumas cidades polos ainda assim, para aquelas cidades polos ainda tem alguns deslocamentos que têm que ser feitos, né? E para evitar também essa questão, né, das faltas, né? Então, às vezes a gente começa um processo ali com aquela criança e depois ela não volta mais para o atendimento, assim, né? Sim. Isso pode acontecer. Então, a gente tenta Fora, fazer tudo num único momento, né? E a gente sempre conversa, então, com o acompanhante que trouxe aquela criança, para ter esses tipos de informações mesmo, até do quadro sintomatológico delas, porque às vezes as crianças não sabem nem dizer, assim. uhum. Às vezes são tão pequenininhas que elas não conseguem nem trazer, assim, o que elas, os sentimentos, elas não entendem muito bem, assim, o que está acontecendo. Bem isso. E tem a questão também, né, assim, de a gente não fazer, tipo, em várias sessões, né, por ser justamente o tipo de um relato extremamente difícil, né, e uma coisa, assim, também que é importante deixar bem claro, assim, se a criança chega para nós e diz assim, eu não vou falar, ou se ela não quer entrar na sala, a gente não vai forçar essa criança a entrar na sala, né, ela tem, né, a gente vai respeitar, né, o limite dessa criança. Talvez até a gente pode tentar negociar com essa criança assim, será que se tu quiser, né, se a gente marcar para tu vir num outro dia, tu ver como é que funciona, tu topa vir, aí até pode acontecer isso mais o pessoal daqui, porque a gente, por fazer essas viagens, fica muito difícil, né, a gente atende de forma realmente itinerante, mas então a criança, ela pode acontecer ela entrar na perícia e ela, né, não querer falar, e a gente vai respeitar isso, né, até alguém tá falando qual é a segurança, né, o grau de segurança, né? Não sei se é segurança no sentido assim, se esse exame vai ser um exame cabal, assim, ninguém vai fazer um laudo, uma perícia psíquica com resultado assim, a criança foi abusada. Né? A gente vai dizer que o relato, né, é de qualidade, é um relato detalhado, é um relato contextualizado, né, um relato de uma criança que tem capacidade de narrar os fatos que aconteceram com ela. Então é um relato sugestivo, né? Mas ele nunca vai ser assim, aconteceu, né? Isso a gente não pode, não tem essa capacidade, infelizmente, né? Sim. Eu estou vendo aqui, são muitas perguntas. Não, são várias. Eu estou ficando um pouquinho perdida, mas perguntaram sobre essa questão do número de sessões, que a gente já falou que às vezes a gente tenta fazer num único momento. Ah, É, tem uma foi pergunta bem boa, perguntado depois eu vou comentar. também e foi perguntado também sobre se é possível identificar o abuso em apenas uma entrevista, mesmo com crianças muito pequenas. A Mari já trouxe um pouquinho, né? A gente respeita o limite das crianças, né? Então, se elas querem falar, a gente vai fazer todo o procedimento com o protocolo. Por isso que o uso do protocolo é muito importante, assim, Uhum, porque ele não é um instrumento que não permite essa invasão, né? Ele não é um instrumento invasivo para que né, as crianças têm que ficar à vontade. Se elas quiserem falar, ótimo, mas se não quiserem, a gente não vai fazer. Então, por uhum, isso que eu falei, assim, a nossa perícia, ela é mais uma prova. Ela entra como mais uma prova. Então, ela não é a única, né? A gente está na fase de investigação. Então, tem outros elementos ali. Então, além
dessa perícia, né, a perícia psíquica. Tem as perícias laboratoriais que são feitas também, né, então, para possíveis vestígios de criança. Tem a própria perícia física mesmo, que são feitas no departamento médico-legais, né, no interior, nos postos médico-legais, para poder verificar. A gente sabe que as perícias físicas, muitas vezes, elas dão resultado não negativo, elas não trazem muitas informações, porque o abuso sexual, ele é um conceito mais amplo, assim, né? A gente trata de casos não só que há essa violência mesmo, assim, é a relação sexual propriamente dita, né? Assim, né? Sim. O coito, mas também atos libidinosos, né? Então, esses atos libidinosos, eles não vão aparecer, né, no exame físico. Então, um exame vai complementando o outro, né? Então, por isso que não é tão... Quando a gente não consegue realizar a perícia com a criança, assim, é claro que, que seria excelente se a gente conseguisse, né? Que todos pudessem falar e se sentissem vontade de falar, mas tem outros elementos de prova que a gente pode dar continuidade para aquele processo. Sim. Infelizmente, né, esses elementos que a gente está comentando, assim, tipo, verificação de exame de verificação de violência sexual, né, que é o exame, né, no caso, o exame físico mesmo, né, ali do ímen da menina, né, da região anal, região do menino, da menina. Esses exames, muitas vezes, né, aliás, muitas vezes não, a imensa maioria das vezes, é por isso que eu acho que é importante a gente frisar por que existe a perícia psíquica. Né? A imensa maioria das vezes, esses exames dão negativo. Né? 95% das vezes não vai ter vestígio material, né? E porque, que nem a gente está falando, abuso é um termo amplo, né? Os casos em que tem coito de fato, né, coito vaginal, mais ainda, né, são poucos, né? E mesmo assim, a janela de tempo para tu detectar uma coisa dessa em exame é pequena, né? Então acaba sendo difícil. A gente tenta do jeito que a gente consegue, né? Assim, conduzir entrevista com a criança, mas às vezes não dá. Às vezes a criança não quer e a gente vai respeitar, né? Isso, e estão perguntando também, né? Eu sou psicóloga. Uhum. Perguntaram, o protocolo abrange crianças e adolescentes, sim. Até Sim. perguntaram qual é a idade mínima. Nós atendemos a partir dos 4 anos, mas eu tenho impressão até que nesse HD é possível fazer entrevista com crianças menores ainda. Mas aí, olha, eu vou dizer que com 4 anos, às vezes, a gente pena bastante, né? Porque são crianças, obviamente, com uma linguagem mais limitada, né? Mas até que teoricamente daria para fazer com crianças menores, né? Não, estão perguntando também, né? Até quantos anos depois de um abuso sexual se realiza fazer a perícia psíquica? A perícia ela pode fazer em qualquer momento. A gente, inclusive, faz perícias em adultos. Em Né? adultas. A gente tem, e aí, adultos e adultas, né, Mário? Assim, porque tem tanto masculino como feminino. A gente vê que a predominância maior no sexo feminino, mas a gente atende também muitos meninos, muitos homens que sofreram abuso sexual. Então, ela pode fazer a qualquer momento. É claro que quanto mais, principalmente as crianças e adolescentes, quanto mais próximo é feita da ocorrência do fato, mais facilita mais a perícia, né? Porque as coisas, os detalhes estão muito vivos ainda na memória, né? Mas é possível realizar ela em qualquer momento, inclusive é uma dinâmica até da própria questão do abuso sexual, porque quando acontece a revelação da criança ou do adolescente, às vezes aquela criança ou adolescente ela está vivenciando isso há anos, né? Não é a primeira vez que aconteceu, então já tem anos de vivência de um abuso sexual, e aí ela faz aquela revelação, né? Ela chega num limite que ela faz aquela revelação. Então, quando ela chega para a gente ela já tem anos que está vivenciando aquilo, já se passaram um tempo, mas isso não é algo que vai prejudicar a perícia. Né? Isso não exclui que a gente faça avaliação dessa criança ou até dessa adulto, né? Alguém perguntou uma coisa muito boa ali, que eu acho um ponto importante, que é como é que a gente fica afetada, né? E assim, ouvindo esses relatos, nós, né? Tu como perita criminal, eu como perita médico-legista, né? Como profissionais, tendo que ouvir sistematicamente relatos, inclusive alguns que marcam para o resto da vida, porque são relatos muito duros. Né, de casos assim, até alguém perguntou sobre casos marcantes, tem vários assim que eu lembro, né, porque eles são realmente marcantes,
existe uma expressão muito interessante, assim, que se chama trauma vicário, né? Que é justamente são os profissionais que estão sempre em contato com pessoas que sofreram traumas, né? Como eles têm contato com esses cenários, né? E fazem entrevista com essas pessoas, de certa forma eles se traumatizam por tabela, né? Porque são relatos muito duros. Então a gente tem que estar sempre bem atento a isso, tem que estar atento à saúde mental, tem que fazer acompanhamento, tem que buscar suporte com um colega, discutir os casos, né? E não abraçar isso sozinha, né? Sim, Pergunta bem boa, né? exatamente. Bom, é, acho que a gente podia falar um pouquinho do perfil também dos abusadores, né, Mari? Como que esses abusos acontecem, né? Sim. É interessante, assim. Eu tive um pouco de experiência, então, com esse, né? Não tive muita experiência avaliando abusadores no IPF, porque infelizmente, bom, enfim, foram poucos casos que eu peguei durante a minha residência, né? Mas eu lembro dos casos que eu peguei, assim, porque é bem o que a gente vê descrito na literatura, assim, né? Até tem um dado bem importante: as pessoas confundem muito a questão de pedofilia, né, com a questão de abuso de criança e adolescente, né? 50% dos abusadores não são pedófilos, né? São pessoas, né, que, na verdade, pela criança ser uma presa mais fácil, né, e ele querer se aproveitar, ele se aproveita, mas não tem necessariamente aquela coisa do desejo, né, pela criança, né, ou pelo adolescente. Então tem todo esse detalhe importante, né? E o que acontece geralmente nas perícias com os abusadores, assim, né? O sentimento que a gente tem no geral é ruim, né? Eu, pelo menos, posso falar pela minha experiência, assim, a contra-transferência, né? Que é o sentimento do avaliador ali com o periciado é ruim, né? Porque, no geral, eles tentam dizer que não aconteceu nada, né? Ou por mais que exista robusta evidência ao contrário, né? Ou então eles tentam colocar que a vítima de alguma forma é culpada, assim. Ah, não, mas ela ficava desfilando de sainha, daí desfilando de sainha criança de 9 anos, uma menina de 9 anos. Ficava desfilando de sainha, ficava provocando, né? Então isso realmente acontece, gente. A gente ouve esse tipo de coisa, sabe? Então é uma avaliação difícil, né? Nesse sentido de porque causa um rechaço. A avaliação das vítimas é difícil porque é pesado, né? Mas a dos abusadores causa esse mal-estar mesmo, né? Sim. E o que a gente percebe aqui são pessoas de extrema confiança daquela criança, né? Então, por isso que, igual quando a Mari traz, assim, que às vezes a adolescente, quando a criança já está com uma idade um pouco mais avançada, já é uma adolescente, aí eles vão compreender melhor aquela situação, porque no início, assim, tem um exponencial, né, da questão dos abusos. É uma pessoa, geralmente, né, aí, na maioria dos casos, é intrafamiliar, então são pessoas de confiança, pode ser o pai, o padrasto, né, aquele familiar, Tio, o o tio, primo. o avô, enfim. É 98% das nossas perícias são com pessoas dentro do seio familiar daquela criança. Então ela seduz aquela criança. E a criança ela não entende, ela vai achando que aquilo é um carinho, só que aquele carinho já começa a ficar muito estranho, e aquilo já começa a gerar um incômodo na criança, né? Até que ela vai entendendo mais, aí ela começa já aquele sentimento de culpa, né? Como que eu fui deixando acontecer, sabe? E eles são sedutores nesse sentido, né? E tem toda essa questão também das ameaças, que acaba começando, não vai contar para sua mãe, você vai destruir a nossa família, sabe? Uhum. Então, assim, tem todo esse cenário muito sedutor, que é muito complicado. Então, para a cabeça da criança, assim, que está em desenvolvimento, aquilo é muito complicado. Imagina a gente que é adulto, já é difícil a gente lidar com uma situação dessa, né? Aí imagina para uma criança que está em formação, que ela né, às vezes aquilo ali na casa dela ela nunca ouviu nem falar disso, ela não tem né, uma instrução sobre aquilo. Enfim, a gente vê que é muito complicado. Então, esses abusadores são pessoas muito próximas, né? Do convívio daquela criança, daquele adolescente, né? São pessoas que ela acaba tendo aquela sentimento dúbio, assim, né? É uma pessoa querida, mas agora tá Uhum. me machucando, né? Tá me fazendo ficar mal, né? E Então, tem pode casos que é falar. bem isso, né? Assim, que o vínculo afetivo com esse abusador realmente existe, né? A criança, inclusive, pode chegar na frente da gente lá e dizer que não aconteceu nada, porque ela vai querer proteger,
né, esse abusador, porque é exatamente isso, acontece, né, tanto ameaças como uma coisa sedutora, né, assim, desse abusador até às vezes dar dinheiro mesmo, ou então assim, tratar como, né, assim, como, enfim, como a neta preferida, como, né, no caso assim, de um avô, de um companheiro da avó. Então tem essas coisas mesmo, é uma dinâmica muito difícil de ser quebrada, né? Não é à toa que tem todo um segredo em volta. E essa revelação ela é muito dolorosa para a criança, porque ao mesmo tempo que é um alívio, ela gera várias consequências dentro daquele seio familiar, né? Então, acaba que conflitos começam a surgir ali, às vezes aquele abusador é o provedor da casa, né? Então acaba que a mãe às vezes toma algumas medidas mais drásticas para poder proteger a criança, mas tem outras vulnerabilidades, né, juntos nesse cenário. Então, assim, a gente sempre conversa muito assim, com o abuso, ele é muito democrático, ele pode ter em qualquer lar, né, em qualquer lugar, não tem raça, não tem é, Tem questão religião específica, financeira, religião, tem. nada. Né? Ele pode acontecer com qualquer um, em qualquer lar, em qualquer lugar. Né? Mas quanto mais frágil é a realidade das pessoas, mais complicado e mais intenso é essa vivência do abuso. Né? Porque entram outras dinâmicas junto e que se misturam, né? E que torna essa revelação mais dolorosa, mais complicada de dar prosseguimento. Tem alguns casos que a gente pega também, né, Mari, que às vezes a mãe não acredita na Ah, criança, né? Tem tem toda essa mesmo. situação, o familiar não acredita, né? E aí acaba protegendo aquele abusador, né? E aí por várias questões, desde questões financeiras, desde modo de funcionar mesmo daquela família, daquele familiar, enfim. Então é bem complicado, assim. Uhum. Alguém perguntou ali qual orientação pode ser dada aos pais, né, depois que faz o registro policial, né, e como é que eles devem lidar com esse assunto até o dia da perícia. O que eu orientaria, né, é não escarafunchar, né, assim, na questão do... Se a criança trouxer, ou o adolescente trouxer isso, ok, né, deixa falar, né, não vai reprimir isso, mas eu não acho bacana ficar perguntando, né, porque isso tem toda uma questão de como também perguntar, que às vezes o jeito que pergunta pode ser um pouco complicado. Então, assim, se trouxer, trouxe, né? Se não trouxer, deixa que daí na perícia isso vai ser de alguma forma abordado, né? O pessoal está falando da operação da Polícia Federal, né? A gente teve uma operação, posso comentar, Rê? Porque acho que Claro. eu cheguei eu participei, na verdade, fazendo a perícia, né? De crianças que foram, né, foram detectadas nessa operação. Eu não fui a campo, né? Os colegas que foram a campo, né, estavam junto com a polícia nessa apreensão. Na verdade, as operações da Polícia Federal para cooptar, né, material pornográfico infantil. Só que aí eles resolveram fazer uma parceria com a gente porque tem situações, né, em que além de ter a questão do material, que é exatamente o caso que eu peguei, além de ter a questão do material pornográfico infantil da pessoa lá, né, que a pessoa realmente tinha esse material, né, não sei se chegava a produzir, mas tinha esse material em casa. Além disso, essa pessoa abusava dos filhos, né? Então isso foi detectado nessa operação e a gente avaliou essas crianças, né? Então foi bem interessante. Acho que até é uma parceria que a gente espera que se mantenha, porque certamente é uma pessoa que não, claro, a gente sabe que tem casos de pessoas que elas só consomem, né, esse material pornográfico, que por si só é um crime, porque afinal de contas, se a gente parar para pensar como é que isso foi feito, né? Alguma criança foi abusada para estar ali, né, naquele vídeo. Mas tem realmente gente que fica numa coisa mais, né, realmente contida e só consome esse tipo de coisa, mas tem gente que atua também, né? Sim. Então, é importante. E a gente teve um saldo que é bem positivo, né, Mari? Assim, a gente conseguiu Sim, intervir, a gente conseguiu detectar algumas vítimas, possíveis sim, vítimas ali, foi bem né, interessante. nos lares. Então, teve uma abordagem inicial, né, a equipe participou é, do trabalho junto, então foram peritos criminais até o local, né, junto com a Uhum. equipe, né, da Polícia Federal. E então teve essa conversa inicial com a criança, conseguiu identificar, né, um possível situação de vivenciado de abuso e essas crianças foram encaminhadas, né, foram
encaminhadas à delegacia, fizeram o boletim de ocorrência e foram encaminhadas à perícia civil, né? Uma outra pergunta, Rê, que eu achei interessante que alguém fez ali, como é que está a questão na questão dessa pandemia, né? Como é que está a questão dessa situação dos abusos? Tu quer comentar um pouquinho? Eu até, sabe que saiu uma matéria no New York Times sobre isso, eu deixei meio que salvo para ler, mas eu não li, assim, que, qual é a impressão? Bom, comenta um pouquinho, depois eu falo o que a gente tem percebido, assim. O Né? que a gente vê, assim, né, assim como a violência doméstica, ela vem crescendo muito, né, porque, querendo ou não, o possível abusador, enfim, aquela dinâmica muito intensa, né, de estar ficando dentro de casa, todo mundo junto, então acaba que é mais propício também para isso acontecer, esse convívio maior, né, e para a gente tem chegado, assim, e casos bem mais graves do que a gente costuma chegar com tanta frequência. Assim. A gente vê um aumento de casos graves mesmo nessa, durante esse período da pandemia. A gente continua trabalhando, tendo os atendimentos, né, nos adequando a cada fase, mas os atendimentos não param, né, são prioridades. Então, a gente tem atendido a demanda ela vem crescendo bastante, assim, né? Então a gente tem ficado preocupado assim, com essa situação, porque a gente percebe que teve um aumento assim, né, nesse Sim. caso, agora, né, na pandemia. Acho que é isso. Você lembra de mais alguma outra questão, Rê, que alguém colocou ali? Ah, uma outra coisa que perguntaram, assim, né? E eu concordo, né? Eu sempre, porque às vezes o BO, né? Só o registro da ocorrência não nos traz muitas informações, né? Às vezes traz muito pouco. Eu sou uma pessoa que acho que todos nós temos mais ou menos a mesma metodologia. A gente gosta de ler o material antes de poder entrevistar essa criança, até para saber onde é que a gente está pisando. Então, é bem importante quando tem ali as entrevistas, né, com as diferentes partes já realizadas pela polícia. Isso traz elementos bem importantes, assim. Né? Às vezes tem esse material e a gente tem mais dados aí, né? Sim. Que às vezes só o boletim de ocorrência realmente tem pouca coisa. Né? Nem sempre ajuda muito, assim, né? Mas quando tem mais dados, já, né, esses, já está mais avançado, né? Já foi feita oitivas de outras pessoas e isso é, nos é enviado junto, né, com o requerimento. Isso ajuda muito, auxilia muito. Porque igual a gente comentou no início, né, assim, a gente sempre conversa com o acompanhante para Uhum. entender mesmo como é que foi feita a revelação dessa criança, né? Qual contexto que foi feito, é, dados, assim, né? Não só da revelação, mas da própria criança, da própria dinâmica familiar, porque isso é importante, assim, a gente vê muitos casos de litígios, né, entre os pais. Isso é um cenário, assim, bem dificultador, né, para a perícia, assim, quando um dos acusados é um genitor e tem esse litígio intenso entre os genitores. Assim. Uhum. Então, isso tudo nos indicam caminhos assim, na perícia, né? E até a gente aponta isso no nosso laudo também, quando há Sim, esses conflitos, né, Mário? Porque isso acaba prejudicando a prejudicando. avaliação de critérios de credibilidade do relato da criança, né? Por mais que aquela situação tenha acontecido do jeito que ela narrou, né? Assim, pode ter outros fatores que possam estar influenciando em virtude dessa questão litigiosa mesmo, né? Então, isso tudo Ah, é analisado com muito cuidado no nosso laudo, assim, tem pericial. uma dúvida que se o aumento de casos é porque tem aumentado o número de abuso ou porque as pessoas têm denunciado mais. Eu acho que de forma geral, assim, talvez fora desse contexto de pandemia, talvez sim, por conta de, né, tenha aumentado as denúncias em si. Mas eu realmente acredito que nesse período da pandemia tenha acontecido um aumento de abusos mesmo. Até por conta do pessoal estar mais em casa, né? Então é bem possível mesmo que tenha aumentado. Né? O que se tem visto é isso, né? Tem se visto. É. Infelizmente, assim, né? Igual a gente traz, assim, é uma dinâmica desse tipo de crime, assim, que ela é muito velada, né? Então, a gente sabe que a subnotificação ela é enorme, né? É.
Então, assim, chega muito, mas também tem muitos outros que não chegam, infelizmente, né? Uhum. A gente percebe isso muito, assim. Então, tem uma demanda muito grande por esse tipo de atendimento, infelizmente, né? E nessa pandemia eu acho que as coisas só têm piorado mesmo. Um outro comentário que eu queria fazer, assim, que também, daí aí vem a importância também da nossa parceria, né, e, assim, psiquiatria, psicologia. Tem casos, por exemplo, de crianças que são neuroatípicas, né, que a gente chama assim, que tem transtorno espectro autista, que tem algum retardo mental, a gente pega casos assim, né, nem sempre, dependendo do grau do retardo, ou enfim, se esse autismo tem um retardo associado, assim, essa criança relata bem, assim, são crianças mais vulneráveis, tá? Então é bem delicado, assim, a gente pega casos, sim. Eu já peguei caso de autista, caso de, né, com de retardo mental. Então a gente pega Eu esses casos. também. Sim. E por isso que é importante essa parceria, né? Ter esse outro olhar tanto do nossos colegas, né, médicos legistas, psiquiatras. Eu também já peguei um caso, né, Mara? A gente fez até em Uhum. conjunto, assim, porque Sim, a gente fez a perícia, eu fiz inicialmente, era um caso que a menina tinha um grau, né, de leve a moderado de retardo, assim, e um caso bem difícil, porque foram vários abusos, tinha outras coisas também de estomatologia que sim. precisava ser melhor avaliada. Geralmente eles não vêm com, eles não trazem diagnósticos, assim, Não, não raramente. trazem as informações médicas, né? Então é bem difícil pra gente conseguir essas É, e informações. às vezes os familiares não sabem também dizer o que é, né? Sabe que tem algum problema, mas não sabe o que é, né? Fala de algumas medicações que toma, enfim. Então é importante essa parceria. Eu tô vendo aqui que eu acho que já está terminando o nosso É tempo. isso, tá terminando, passa Tá faltando rápido, né? A 4 gente minutos, muito rápido. pensa que uma hora é bastante tempo, mas não é. Né? Eu queria É, agradecer ao pessoal que está elogiando o trabalho, assim, dizendo né, que o nosso trabalho é importante, é difícil. Né? A gente tem consciência disso, assim, acho que é um trabalho realmente delicado, mas a gente tem também certeza da importância, porque essas coisas acontecem querendo a gente falar a respeito ou não querendo. Quanto mais a gente falar, melhor que as pessoas ficam sabendo, né? Mas elas acontecem. Né? é. Eu queria agradecer muito, assim, né, a participação de todos. Uhum, Dizer que a gente preza muito, assim, por essa interlocução com os outros, assim, porque igual a gente vê, né, algumas outras perícias contribuem muito com os nossos laudos, né? Às vezes a gente não uhum, consegue tê-las a tempo, né? Mas as laboratoriais mesmo. Então, acho que ter momentos de discussão, igual foi sugerido, com os demais colegas, né, com os uhum. enfermeiros, é fundamental. Eu acho que eu sinto um pouco assim, de falta disso, né? A Sim, gente sempre busca, né, os outros perícias, né, Mário, quando a gente está fazendo laudo. com certeza. A gente vai atrás, né? Então, né, a perícia, às vezes, as perícias laboratoriais nos auxiliam, né? Uhum. E acho que é isso, assim. Tá faltando É pouco tempo, isso. mas agradecer. Acho que é uma temática, assim, que ela precisa estar sempre em discussão. É muito pouco tempo, é muita coisa para falar, né? Uhum. Mas espero a gente ter ilustrado um pouquinho, ajudado aí a compreensão do que é a perícia psíquica, né? Do que a gente faz. Tá E faltando 2 minutinhos para a gente ah, terminar. é. Não, e também Se tiver mais alguma coisa, queria agradecer também, né, o convite, né, da Kriegs para a gente poder falar sobre esse tema, né, bem importante. Né? acho que eu fiquei sem áudio. Eu fiquei sem áudio, mas a gente tem alguns minutinhos. Se você quiser dar algum exemplo, Mari, se der, Uhum. né? Eu acho que era isso, acho que a gente conseguiu cobrir bem, né? Espero que a gente consiga seguir falando sobre isso, né? Daí a gente vai É. poder esclarecer mais dúvidas, né? À medida Eu que for queria também, sim, né, agradecer muito a Cris pelo convite, né, da sim, gente estar podendo falar um pouquinho do nosso trabalho, assim, nem, né, muita gente que não está na área não conhece, e até dentro mesmo do próprio instituto, né, do próprio sim. GT, assim, nem sempre os colegas também sabem todas as nuances do nosso trabalho, né, então acho que é importante compartilhar, né, nesse sentido, eu acho que esse momento está sendo muito bom para isso, assim, né, para a gente conhecer um pouquinho mais do trabalho dos nossos colegas e que as pessoas também de fora conheçam o nosso trabalho, possam contribuir, entender. Uhum. Mas aí esperamos mais lives dessa área, acho que vai ser muito bom mesmo, assim.
Então tá, né? Boa noite a todos. E Acho que encerrou nosso tempo, né? boa noite a todos, né? Agradecer mesmo a participação